Olá, o texto para hoje é o texto para o domingo de Pentecostes, João, capítulo 15, versículos 26 e 27, e depois capítulo 16, a partir do versículo 4. Esse texto ele faz parte de um discurso mais amplo de Jesus, que foi feito na noite de quinta-feira, antes dele ser julgado e morto. E neste texto, conforme o Evangelho de João, há um amplo espaço para falar sobre o Espírito Santo e a sua obra. E nós veremos no texto de hoje que isso aparece de duas maneiras, a gente deve ressaltar. Uma, pelo nome que é dado ao Espírito Santo, e outra pelos verbos que são atribuídos a ele na sua obra. Vale a pena a gente prestar bem atenção sobre isto, tanto no nome como nos verbos que demonstram o ministério do Espírito Santo. Então, João 15, 26 e 27. Hotan elte ho parakletos, hon ego pempso himin para tu patros, quando vier o, e aqui começa a nossa questão, o paráclito. Algumas traduções colocam aqui consolador, outras colocam auxiliador. Vamos manter por enquanto paráclito, que é um termo que é usado na língua portuguesa também, né? É transliterado do grego. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse termo. Quando vier o consolador, o auxiliador, o paráclito, que eu enviarei para vocês da parte do Pai, topneumates aleteias, o Espírito da verdade, hopará tu patros ekporeuetai, o qual da parte do Pai procede, ekeinos martiresei peri emu. Ele, este, aqui ele usa bastante o pronome demonstrativo, poderia usar o pronome pessoal, mas ele usa ekeinos, aquele, né, referindo-se ao Espírito, testemunhará a respeito de mim. Importante lembrar aqui, nesse versículo, o pneumates aleteias. Essa é uma construção grega importante. Quando nós temos um genitivo, temos dois substantivos, sendo que o segundo é um genitivo. E esse é aquele caso em que nós podemos ter tanto um genitivo subjetivo como um genitivo objetivo. O genitivo subjetivo seria o Espírito da verdade. De uma certa maneira, a verdade é o sujeito do Espírito. O Espírito da verdade, como genitivo objetivo, o Espírito promove a verdade. Tá? No primeiro caso, ele pode ser também usado como se fosse um adjetivo, é o Espírito verdadeiro. No segundo caso, o Espírito que traz a verdade. De certa forma, as duas coisas podem ser ditas. Tá? O Espírito tanto é o Espírito verdadeiro, ele procede da verdade, neste Evangelho Jesus é a verdade, mas ele também é o Espírito que promove a verdade. Então, este é o que Jesus está prometendo enviar da parte do Pai. Importante lembrar também que esse versículo 26, em termos de história da teologia, ele foi importante, até mesmo na preparação do credo niceno-constantinopolitano, antes do concílio de Constantinopla, em 381, porque foi um dos textos que foram lembrados quando se falava sobre a procedência do Espírito Santo. Nós confessamos no credo que o Espírito procede do Pai e do Filho. E justamente aqui se fala desse proceder. É verdade que aqui se fala de um proceder no tempo. O Espírito é enviado por Jesus da parte do Pai. Mas isso reflete aquilo que também ocorre na eternidade e que se confessa, então, no credo. Então, Jesus envia o Espírito. Esse é o tema. 27. Kai rimeis de martireite. E vocês também testemunham. Interessante que aqui nós temos uma forma do presente, vocês estão testemunhando, por assim dizer. Né? Quer dizer, o Espírito testemunhará e eles também testemunham a respeito de Jesus. Hoti aparches met emu este, porque desde o princípio vocês estão comigo. Por aí a gente pode depreender que o fato deles estarem com Jesus é um testemunho. E com a vinda do Espírito Santo, esse testemunho continuará e, na verdade, terá no Espírito a sua fonte. A partir daí nós vamos então ao capítulo 16, na segunda parte do versículo 4. Aí continua o texto previsto para o domingo de Pentecostes. E lá então na frase final do versículo 4, capítulo 16, diz assim: Tauta derrimin
ex arches uk eipon. Estas coisas eu não falei para vocês desde o princípio. Hoti met himon emen, porque eu estava com vocês. Ou seja, Jesus coloca aqui a vinda do Espírito Santo numa categoria temporal a partir da obra dele. A partir da obra dele, o Espírito Santo vem agora e promove a obra de Jesus. Né? Então ele disse, eu não falei isso até agora porque eu estava junto com vocês, mas agora o que vai acontecer? Versículo 5. Nin de hipago proston pempsanta me. Mas agora eu vou para o que me enviou. Ou seja, que naturalmente está falando do Pai. Vou para o que me enviou. Kai udeis ex hemon erotame pu hipages. E nenhum de vocês me pergunta, onde vais? Versículo 6. Alhoti tauta lelaleka himin helipe prepleroken himon ten cardian. Mas, porque estas coisas eu falei para vocês, notem aqui o laléu usado no perfeito, lelaleka, é bastante comum em João, o uso do perfeito. Eu vos falei estas coisas, helipe, a tristeza, encheu o coração de vocês. Versículo 7. Alegou ten aleteian lego himin, mas eu falo para vocês a verdade. Simferei himin hina ego apelto. Simfere, esse verbo simfero, ele é usado no Novo Testamento para introduzir alguma coisa que precisa acontecer, que deve acontecer. A gente até poderia dizer aquilo que dentro do projeto de Deus é algo que inevitavelmente precisa ocorrer. Então, isso é preciso. Importa para vocês, é bom para vocês, diz Jesus, que eu parta, que eu vá. Por quê? Eangar me apelto, pois se eu não for, ho parácletos uk eleusetai pros rimas. O paráclito não virá para vocês. Eande por euto, mas se eu for, pempso auton pros rimas. Eu o envio para vocês. Versículo 8. Kai elton ekenos elenxei ton cosmon. E vindo aquele, notem que novamente ele usa aqui o pronome demonstrativo ekenos, poderia usar o autós, né? Mas vindo aquele, vindo o Espírito, vindo o Paráclito, elenxei ton cosmon. Esse verbo elenco, ele é um verbo bastante usado no Novo Testamento e ele tem um significado um tanto amplo, mas normalmente ele tem a ver com exortar. Algumas vezes ele é usado para exortar alguém que está no erro. Quando alguém está no erro, então, aquele famoso texto de Mateus capítulo 18, vai arguir teu irmão, é o mesmo verbo que é usado aqui. Mas ele também tem o sentido de levar a alguém uma palavra que o convença. Então, nesse sentido, se alguém está em erro, levar-lhe uma palavra para convencê-lo a respeito do erro. E algumas das traduções têm exatamente traduzido aqui elencho com o verbo convencer. E pode ser usado. Então, vindo aquele, convencerá o mundo peri hamartias a respeito do pecado, kai peri de caiocines e a respeito da justiça, kai peri criseus e a respeito do juízo ou julgamento. E agora ele vai expor cada um desses aspectos, né? No versículo 9 até o 11. Versículo 9. Peri hamartias men. Com respeito ao pecado, por um lado, essa partícula men ela é usada normalmente no grego quando tem diversos elementos e então se introduz com esse men. Vocês vão notar que depois só tem uma pequena diferença. Então, a respeito do pecado, por um lado, hoti upis teusin eis eme, porque não creem em mim. Aqui chama a atenção o fato de conectar pecado com o não crer. Versículo 10. Peri de caiocines de. E, com respeito à justiça, hoti proston patera ripago, porque eu vou para o Pai, kai uketi theoreite me. E já não mais vocês me verão. Vocês não me verão mais. Novamente chama a atenção que ele conecta aqui o conceito de justiça com o ver Jesus. E aí o versículo 11, peride criseus, com respeito ao juízo, hoti ho archon tu cosmo tutu kekritai, porque o príncipe, o governante,
O principal, archon, do mundo, deste mundo, está julgado. Que é kritaia. Nós temos uma forma aqui do perfeito, do verbo krino, julgar. Então, já está julgado, já foi julgado e está num estado de julgamento. Essa é a ideia do perfeito, né? Algo que está completo. Muito bem, depois nós vamos voltar um pouquinho a esses três aspectos aqui. Versículo 12. Et polá echiohimin legen. Ainda muitas coisas tenho para dizer para vocês. Quero chamar a atenção aqui para vocês do polá, né, que vem de polus. Aqui nós temos uma forma plural do neutro, e quando se usa o neutro, normalmente a tradução padrão é incluir coisas aqui no meio, né? Então, polá por si só seria muito, ou muitas. Né? Então, o neutro implica muitas coisas, diversas coisas. Né? Mas ainda muitas coisas eu tenho para dizer para vocês. Al-u dinaste bastadzen arti, mas vocês não podem, não conseguem carregar agora, não conseguem suportar isso agora. Interessante essa palavra aqui, né? Versículo 13. Rotandé elte ekeinos, mas quando aquele vier, ou seja, novamente uma referência ao Espírito Santo, topneuma tesaletes, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito que é verdadeiro, o Espírito que promove a verdade, odegesei rimas. Odegeo é o verbo para guiar. Guiar, rodós, caminho, ou seja, colocar no caminho. Né? Ele colocará vocês no caminho, ele guiará vocês. Ente aletheia passe, em toda a verdade. Então notem, ele é o Espírito da verdade e ele guia na verdade, ou seja, ele promove a verdade. Sempre lembrando que neste evangelho mesmo, lá no capítulo 14, Jesus próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 13, continuando, ugar lalesei af realtu, pois não falará de si próprio, não falará a partir de si próprio, não falará, a gente poderia pensar aqui a respeito de si próprio, no entanto ele usa a preposição apó, aqui como ela está diante de um espírito áspero, fica af, mas é a preposição apó, que dá a ideia de origem, ou seja, ele não falará de algo que origina dele próprio. Al-hosa acusei lalesei, mas tudo quanto ele ouvirá, falará. Chama a atenção aqui do lalesei, o verbo lalel, que normalmente é usado no Novo Testamento, não para um falar usual do dia a dia, mas é muito usado para proclamar, para pregar. Né? Então, aquilo que ele ouvirá, ele falará. Kai ta erchomena anangelei himin. E as coisas vindouras, as coisas que estão vindo, anunciará para vocês. 14. Ekeinos emedoxasei. Aquele, novamente o pronome demonstrativo, aquele, o paráclito, me glorificará. Importante lembrar aqui que glorificará, doxazo, né, vem de doxa, glória, tem muito a ver com brilho, manifestação, colocar o foco em algum lugar. Né? Então, glorificar significa botar o foco ali. O Espírito Santo vai glorificar a ele, Jesus, ele diz, ele me glorificará. Hoti ek tuemu lempsetai kai anangelei himin. Porque de mim ele receberá. Aqui nós temos lempsetai, é uma forma do futuro do lambano, é uma forma irregular do lambano. Receberá e anunciará para vocês. 15. Panta rosa echei hopater ema estin. Tudo quanto o Pai tem é meu. Diatuto eipon, por causa disso eu falei. Hoti ek tuemu lambanei kai anangelei himin. Que de mim ele recebe e anunciará para vocês. Notem que aqui a conexão entre o Pai e o Filho, né? Aquilo que o Pai tem é do Filho, por isso o Espírito que vem do Pai anuncia as coisas do Filho. Né? Há uma conexão muito próxima aqui das pessoas da Trindade. Muito bem, esse é o texto então, e aí eu queria chamar a atenção para dois aspectos dele. Um deles é exatamente o termo que Jesus utiliza aqui para o Espírito Santo, parácletos, e eu gostaria de pegar como ajuda aqui, eu fazer um pequeno comercial então, desta obra, desse léxico grego-português do Novo Testamento, de Johannes
Lowe e Eugene Nida, que é um léxico diferente, alguns certamente já o conhecem. Ele trabalha não simplesmente com o significado de palavras, mas ele trabalha com campos semânticos. Ele trabalha com significados para os quais diversas palavras podem contribuir. É muito interessante, é uma obra que vale a pena ter e consultar. E aqui ele, no verbete em que ele fala sobre Deus, ou seja, no campo semântico sobre Deus, lá dentro, num dado momento ele começa a falar sobre também termos aplicados ao Espírito Santo. E aí ele tem Paráclitos, eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho aqui. Paráclitos, lembrem, na tradução Almeida é usado Consolador, a NTLH usa Auxiliador. E aqui os autores nos ajudam a ter uma ideia do que isso implica. Paráclitos, um título do Espírito Santo, alguém que ajuda, consolando, encorajando ou fazendo mediação a favor de outros. E aí os significados dados, auxiliador, animador, mediador. E aí ele cita exatamente textos do Evangelho de João. E aí na explicação ele continua dizendo assim, a maior dificuldade encontrada ao se traduzir Paráclitos é o fato de se tratar de um termo que potencialmente cobre uma vasta área de significado. Tradicionalmente se traduz por consolador, mas esse não é o termo mais adequado, pois sugere apenas um aspecto bastante limitado da ação do Espírito Santo. Eu achei interessante comentar isso aqui. Falamos em consolador, como lemos na tradução, a gente pensa muito na obra de consolar, ou seja, alguém que está triste, né? Então trazer uma palavra positiva, enfim, né? Animar alguém, seria consolar. Mas eles nos lembram aqui, os autores, que Paráclito é mais do que isso. Também é isso, também é, mas não é apenas isso. E aí eles continuam dizendo, um termo como auxiliador é bastante genérico e pode ser muito útil em certas línguas. Em alguns casos, por exemplo, o conceito de auxiliador é expresso idiomaticamente como aquele que é como uma mãe para nós. Aqui, claro, a gente tem que tomar o cuidado de não querer dizer que o Espírito Santo, como se diz em alguns lugares, né, é um aspecto feminino. Não é esse o ponto. Né? Ele está fazendo aqui uma comparação. Né? Ou, como foi traduzido numa língua do centro da África, aquele que se joga ao chão do nosso lado. Isto é, alguém que ao encontrar uma pessoa caída na estrada, se ajoelha do lado da vítima, cuida dela e a leva para um lugar seguro. Eu achei muito interessante essa comparação aqui com a forma como numa língua africana é traduzido o Paráclito. Quer dizer, lá a ideia é quando alguém está machucado no chão, o outro deita do lado. Quer dizer, ele não fica olhando de longe. E aí é interessante notar que do ponto de vista etimológico, da origem da palavra, que evidentemente não explica o significado dela, mas no mínimo aponta um aspecto curioso. Se a gente for olhar para a etimologia, parácleto literalmente é aquele que foi chamado para o lado. Parácletos, né? Chamado para o lado. E, naturalmente, que essa é uma explicação interessante, ela não engloba tudo aquilo que significa paráclito, mas talvez ajude a gente a entender. O Espírito Santo é aquele que vem estar conosco, né? Que se coloca do nosso lado, que é o auxiliador, que é o ajudador. E um dos aspectos da ajuda dele é consolar. Mas aí nós vamos para a segunda observação que eu gostaria de fazer, quanto aos verbos que são utilizados por Jesus para descrever a obra do Espírito Santo. E aí, se nós acompanhamos novamente o texto, desde o começo, é uma série de verbos importantes que aparecem aqui. Por exemplo, lá no versículo 26, ele diz, ele martirese, ele testemunhará. O Espírito Santo é um mártir, não é mártir, no sentido que nós usamos hoje, né? Mas é mártir, do grego, que significa uma testemunha, alguém que vê algo, ouve algo e trata de relatar adiante. Quer dizer, a obra do Espírito Santo é testemunhar. Depois, lá no capítulo 16, eu também separei aqui alguns dos verbos. No versículo 7, diz lá, o parácleto eleusetai, virá, ele vem. Ou seja, o parácleto não é uma ideia. Esse auxiliador, ele não é uma coisa do pensamento, ele é alguém que vem, ele efetivamente se move. Versículo 8, elencho, o verbo que nós comentamos antes, né? de exortar, muitas vezes até censurar, mas aqui talvez melhor é um termo um pouco mais amplo, convencer, ele convencerá. O Espírito Santo tem uma obra de convencimento.
E aí é interessante lembrar que ele fala de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, diz Jesus. O pecado, em última análise, é a incredulidade. O pecado mortal, a raiz de todo pecado, aquilo que é o pecado, do qual brota tudo mais, é não crer em Cristo. Esse é o maior risco que o ser humano tem na sua vida. E o Espírito Santo ataca exatamente isso. Então notem que é evidente que nós poderíamos falar de pecado num conceito mais amplo, né? Uma quebra dos mandamentos, né? Não cumprir aquilo que Deus ordena na sua palavra, nos mandamentos. Né? No entanto, Jesus vai à raiz da questão. Né? Pecado, em última análise, é não ter Jesus como o Salvador, é não ter Jesus como o Senhor. Quando isso acontece, isso é pecado. E qualquer outro é menor. É periférico. Então a obra do Espírito ela vai atacar ali que é o centro de fato. E aí notem que no segundo momento ele diz a respeito da justiça, porque eu vou para junto do Pai e vocês não me veem mais. Ou seja, justiça aqui tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Justiça não tem a ver com nada que alguém possa realizar. O Espírito Santo não vem nos convencer a fazer coisas certas. Alguém poderia dizer, também, sim, também, mas não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é ele vai convencer a respeito daquela que é a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo ninguém é justo. Por isso o trabalho do Espírito Santo é promover Jesus Cristo. E finalmente, ele também quer convencer a respeito do juízo, ou irá convencer a respeito do juízo, e aí chama a atenção que ele não diz, porque vocês serão julgados, mas ele diz, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o príncipe deste mundo, aqui em João, sabemos que ele se refere ao inimigo, a Satanás. Então, Satanás está derrotado. O trabalho do Espírito Santo é, promovendo a obra de Cristo, dizer que o diabo não tem direito sobre aqueles que estão em Cristo. O diabo é julgado, o diabo é condenado. Continuando aqui nos verbos, né? No versículo 13, ele diz lá, rodegesei rimas, ele guiará vocês, guiará na verdade. Então, a obra do Espírito é conduzir os discípulos de Jesus, conduzir os cristãos. E ele falará, diz também no versículo 13, lembramos que esse laléu, então, é um verbo muito usado para proclamar o Evangelho, e ele vai anunciar as coisas vindouras. Então, um trabalho importante do Espírito Santo é essa promoção, é essa proclamação. Ele me glorificará, versículo 14, doxazo, já comentamos esse verbo. Ele vai colocar o foco sobre Jesus, porque de mim ele receberá. Então ele recebe de Jesus. Então, a partir desse texto, nós podemos observar que o dia de Pentecostes, que é um dia que a igreja cristã lembra de uma maneira muito especial a obra do Espírito Santo, uma obra que, na verdade, já começou lá no Antigo Testamento, está presente nas páginas do Antigo Testamento em todo o tempo, mas essa obra se ressalta a partir de agora, quando Jesus sobe ao céu e envia o Espírito, porque agora o Espírito Santo trabalhará especificamente promovendo a obra de Jesus. Então, o trabalho do Espírito é apontar o foco para Jesus. É interessante que em nenhum momento ele aponta o foco para si próprio. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Ele recebe de Cristo, ele vem da parte do Pai, é enviado por Cristo, e ele promove a obra de Jesus Cristo. Por isso, uma dica é, quando se quer falar, ou quando se quer honrar o Espírito Santo, é preciso fazer aquilo que ele mais gosta de fazer, anunciar Jesus Cristo. E a igreja cristã, ela honra o Espírito, de fato, quando ela coloca Jesus Cristo como o grande tema da sua pregação. Jesus, que é a justiça de Deus, que nos livra do pecado, da incredulidade e que condena aquele que é o inimigo, Satanás. É isso.